Eu quero te convidar a finalizar o livro de Esdras comigo neste devocional. Nós estamos viajando de Gênesis a Apocalipse e agora o capítulo 8, 9 e 10 deste livro que fala sobre o retorno a Jerusalém e quando saíram da Babilônia, o cativeiro, o exílio que durou muitos anos. Vamos falar hoje sobre o jejum da dependência e humilhação, a rachadura e o que levou ao cativeiro volta a acontecer. No capítulo 8, no versículo 21 ao 23, fala sobre o jejum. Esdras, ele com uma lista em mãos dos que voltaram com ele para Jerusalém, então ele, quando se coloca junto ao rio Ahava, ali ele firma um propósito diante de Deus. A palavra de Deus diz assim: então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esse ato de jejuar expressou uma dependência de fé em Deus. É reconhecer que sem ele, qualquer objetivo, jornada, projetos fracassarão. E que também toda vitória e sucesso será para a glória dele. Esta foi a postura de Esdras que teve sucesso. No versículo 31, quando chegaram a Jerusalém, diz: partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Quando a mão de Deus está sobre nós, tudo dará certo. Até mesmo aquilo que aos nossos olhos der errado é um acerto com Deus, pois Ele está nos conduzindo e amanhã saberemos a razão de termos passado e enfrentado tudo o que passamos e enfrentamos. Já no capítulo 9, no versículo 1 e 2, depois que chegaram a Jerusalém, então foram descobertas atitudes de judeus que desagradavam a Deus. E aí Esdras fez uma oração e uma confissão a Deus. O versículo 1 e 2 diz: acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e, assim, se misturou a linhagem santa com os povos destas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Entenda uma coisa: fazer concessão ao pecado é criar uma rachadura na construção da nossa vida, tanto espiritual como nos demais sentidos. A fé, ela é afetada
a alma poluída e a mente contaminada. Você, naquele momento que Esdras recebeu aquela notícia, imagine o que passou pela cabeça dele, pois o que havia levado o povo ao cativeiro era exatamente esse mesmo caminho que eles estavam trilhando ao voltar do cativeiro. O versículo 1 do capítulo 10, depois de Esdras ter feito uma oração sincera diante de Deus, pedindo perdão, pedindo para que Deus tivesse misericórdia, a palavra de Deus diz que os israelitas despedem suas mulheres hetéias. Diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Esdras, sabendo que o que levou o povo ao cativeiro da Babilônia foi exatamente o que o povo estava fazendo quando retornou da Babilônia, então um desespero passou a tomar conta. Saber que estavam desagradando a Deus abriria um espaço para que o inimigo pudesse prevalecer. Era uma frustração depois de toda essa jornada, sabendo que a boa mão de Deus estava ali sobre eles voltarem ao erro que outrora praticaram. No versículo 3, a palavra de Deus diz assim, para terminar: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Os relacionamentos mencionados por Secanias não eram casamentos verdadeiros. Nem as mulheres eram vítimas inocentes daquelas transgressões ou daqueles transgressores. A palavra traduzida por casando no versículo 10, no versículo 2 do capítulo 10, não é a palavra que normalmente se usava em referência ao casamento, mas significava dando um lar a. Alguns acham que mulheres estrangeiras significa prostitutas. Mesmo o casamento legítimo com cananeus era ilegal segundo a lei mosaica. Estrangeiros que, de alguma forma, trariam um perigo para a vida espiritual. Realmente era uma concessão que estava sendo feita. Quais eram as abominações dos povos de outras terras? Claramente os judeus em questão não levaram a sério as leis de Deus, e as mulheres estavam dispostas a aceitar uma posição frágil e ilegal no lar desses homens. Cortar o relacionamento significava acabar com algo que estava errado desde o começo. Mandar essas mulheres e seus filhos embora parece até drástico. Porém, o próprio povo escolheu essa solução como a melhor opção disponível para eles. Estavam decididos a se separar do seu pecado. Esdras apoiou seus planos. O autor não diz o que aconteceu às mulheres e às crianças. Fica claro, porém, que cada caso foi cuidadosamente analisado. Aqueles em que a mulher estrangeira tenha abandonado a adoração de ídolos pela adoração do Deus verdadeiro, é possível que se tenha reconsiderado o relacionamento. Nós ficamos por aqui com Esdras, mas agora vamos entrar no livro de Neemias, que é a continuidade do que foi encontrado quando chegaram a Jerusalém. E você vai compreender o que Neemias fez para que então acontecesse a reconstrução da cidade
e dos muros. Não esqueça de você clicar no aviãozinho que está aqui abaixo para enviar a todos os seus contatos e engajar esse vídeo. Deixe o seu like e o seu comentário, além de enviar também na lista de transmissão dos seus contatos, colocar no seu story e na sua rede social este vídeo. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.